Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e conforme seguindo a programação desde a semana passada, né, a segunda semana que a gente entra, né, de maneira enfática, né, em relação a esse tema, vamos falar da questão da reabertura, né? Mas hoje, né, é uma entrevista bastante importante, apesar de já estarmos trabalhando isso com esse tema já faz algum tempo, porque vamos entrevistar uma professora daqui de São José, da rede municipal daqui de São José, né? Para tá, para mostrar como que está a realidade aqui na região, né? Da cidade de São José e do Vale, em questão desse tema. Então, sem muitas demoras, né? Vamos apresentar a Alessandra, né? Ou deixar que ela se apresente, né? Alessandra, né, por favor, se apresente. Então, tudo bom, pessoal? Eu sou a Alessandra Marins, eu sou bióloga, trabalhei como pesquisadora há um bom tempo e já faz alguns anos que eu estou na área de ensino. Então, eu estou aqui em São José dos Campos há quase 3 anos, cheguei aqui no final de 2018 e estou trabalhando na rede municipal aqui de São José com o ensino fundamental 2, né, com alunos de sexto ao nono ano. Sim. Alessandra, eu venho escutando através das entrevistas com muitos professores que a situação de São Paulo, né, da rede estadual de São Paulo, né, em específico a cidade, está bastante preocupante em torno dessa questão, né? E pelo que eu acompanho também de notícias, não se restringe só em São Paulo, né? A gente tem Campinas, né? Aqui em Caçapava morreu uma professora, né? Em Campinas parece que morreu uma estudante de 13 anos, né? Então a situação está bastante séria. Como está a situação da rede municipal de São José em relação à questão da reabertura? Como que está a situação da educação municipal de São José dos Campos como um todo? Bom, em São José, aqui no nosso município, a rede municipal ficou, o ano passado, os professores ficaram dentro das escolas, né, sem alunos, em ensino remoto, mas trabalhando de dentro das escolas. Isso já foi toda uma discussão que a gente tentou implementar o trabalho remoto para o professor, mas não houve diálogo com a prefeitura. Então, nós já estamos no ambiente escolar né, durante a pandemia, né, desde junho do ano passado. E isso também faz com que alguns professores meio que desensibilizem, né, que normalizem a situação, que já está há tanto tempo assim, e aí acabam que perde a noção, né, perde a noção da gravidade da coisa. E uma diretriz, a gente não pode dizer diretriz, mas uma coisa que a gente percebe que aconteceu ano passado e parece que está acontecendo esse ano, é que os casos de Covid não são divulgados, né? Fica interno ali na escola, a pessoa que fica doente, né, que está com o vírus, informa ou não para os colegas, né? Claro que a gestão fica sabendo, mas não há uma transparência nisso. Então, a gente não tem uma noção real de quantos casos estão acontecendo, né, quantos professores estão se contaminando, se existem famílias se contaminando ou não agora no retorno dos alunos. Então, é uma situação que a gente está muito no escuro, né? A gente tem muito medo por causa disso. E a gente fica vendo essas notícias, né, professora do estado, né, em Campinas, na cidade de São Paulo também, professores estaduais estão relatando, mas aqui em São José a gente está um pouco no escuro sem saber, porque há uma política velada de não contar que caso está acontecendo, de não ter uma transparência. Sim, Alessandra, eu venho percebendo, né, desde o ano passado, quando esse caos todo começou, né, que o Felício muitas das vezes se preocupou muito em se alinhar, né, com as posições do Bolsonaro,
né, ao contrário do Dória, ainda que o Dória mostre ser um tremendo de um demagogo, né, em torno dessa questão da reapertura, né, das escolas. Eu queria que você falasse um pouco, né, se esse absurdo que você está contando, né, dos professores terem que trabalhar desde o ano passado na escola, mesmo sendo ensino remoto, tem a ver com uma lógica negacionista que o Felício segue em torno da questão do Bolsonaro e uma lógica, né, que tem que reabrir tudo porque tipo a economia vem em primeiro lugar, então abre lojas, comércios e escolas também. Bom, desde do início da pandemia, né, o Felício adotou essa postura mais negacionista, embora ele, diferente do Bolsonaro, ele faz uma maquiagem, né? Ele posta lá, fica em casa, diz lá, não, as pessoas têm que se proteger, mas também cede aos apelos dos comerciantes, né? Cede aos apelos da população que quer estar nas ruas. E no início da pandemia, eu lembro que o nosso secretário de saúde aqui do município foi o único que comentou sobre a imunidade de rebanho, assim, de ser alcançada pela contaminação da população, né? Porque, na verdade, esse termo imunidade de rebanho se refere à proteção da vacina, né? Se usa esse termo, né? Ou imunidade coletiva também, se usa muito esse termo para falar de quantas pessoas a gente precisa vacinar para ter uma proteção coletiva. Então, começaram a falar lá atrás, no início da pandemia, em março, fazer um ano agora, né, de falar em imunidade de rebanho de pessoas contaminadas. E aqui no nosso município foi o único lugar que chegaram a comentar isso, não, porque se a gente tiver mais gente contaminada, a pandemia vai acabar mais cedo. E isso depois foi, assim, completamente rechaçado né, pela política oficial, inclusive a política oficial do governo federal não fala mais disso, não falou mais disso, né? Foi a OMS falou, gente, não existe mais isso, todo mundo parou de falar disso, mas parece que a política da nossa prefeitura continua essa, né? Continua a política de parece que quer contaminar todo mundo para, sei lá, né, ver se acaba mais rápido, não sei o que passa na cabeça, né? Mas a gente percebe que o Felício tem uma política de abafar as coisas, né? O jeito, a transparência. São José dos Campos é uma das cidades com o pior nota em transparência aqui do estado de São Paulo, né? No quesito de quantos casos, de como que os dados são apresentados, da onde saem esses dados, a transparência dos dados com relação à Covid, na nossa cidade é uma das piores do estado. Existe um painel nacional, né, onde os municípios informam para o governo federal os casos contaminados e as mortes, e existe um painel estadual, que, claro, né, o Dória está querendo fazer o joguinho dele, faz a parte, o painel estadual. São José dos Campos é a única cidade do estado que não alimenta os dados estaduais. Então, a gente vê que a política do Felício é essa de simplesmente não deixar as coisas transparentes. E isso é não só na educação, mas é com relação à saúde, com relação a tudo que se refere à pandemia. Sim, então dá para imaginar então que testagem massiva, né, nos trabalhadores também nem sonhando, né? Fazendo um comentário antes de prosseguir a entrevista, eu fiz uma entrevista com uma médica quarta-feira e eu fiquei imagina essa lógica de imunidade de rebanho que eles acham que são, ou que eles hipocritamente colocam, no caso do Ebola. Enfim. Uma doença que mata tanto assim, né? É complicado. Enfim, vamos continuar. Eu queria que assim, a gente sabe que o Estado tá em greve na chamada greve sanitária, né? Que os professores se recusam a ir para a sala de aula e ter aula através do ensino remoto.
Eu queria que você falasse assim, existe alguma possibilidade de luta, mobilização dos professores? O que está sendo feito na categoria sobre esse tema, né? Se tem alguma possibilidade de paralisação, né? Ou outras formas de manifestação? O nosso movimento, ele tem uma particularidade aqui na cidade de São José, que é a existência de várias categorias entre os professores. Então, tem o pessoal do plano antigo, que era um plano, né, um plano de regimento, né, do estatuto, estatutário, que era um plano relativamente muito bom, e era um plano que permitia, né, com avanços progressivos, que permitia o professor com 20, 25 anos de carreira ficar realmente com um salário muito bom. E dizem até que houveram e existem ainda alguns abusos com relação a isso. Eu particularmente não conheço, mas relatam isso. E aí, há um tempo atrás, eu não peguei isso, mas há um tempo atrás, houve o Plano Novo. E o Plano Novo, então, a progressão na carreira é muito difícil. Então, o professor, ele até tem a sua estabilidade, mas ele fica preso num salário bem abaixo do salário desejável, né, do salário justo. E para o professor conseguir alcançar, né, progredir na carreira, conseguir salários justos, ele precisa ter a nota dele, ele é avaliado anualmente, então ele tem que ter uma nota acima de 98%, não lembro agora, acho que são 5 ou 3% só dos professores que conseguem a progressão maior, que é a progressão justa. Isso faz, como quem nos avalia é a nossa chefia, isso faz com que os professores fiquem, embora eles tenham estabilidade, né, que é uma importante característica do serviço público, a estabilidade, porque faz com que justamente o servidor sirva à população e não ao governo, porque o governo troca todo ano. O servidor público, ele tem a estabilidade porque ele serve à população, né? E aqui na nossa cidade, embora o servidor professor, ele tenha essa estabilidade, ele é refém desses salários minguados, né? Ele só vai receber um salário justo quando a chefia dele der uma nota boa. Isso faz com que, então, que o professor não queira, muitos professores não querem, por vários motivos, né, porque precisam desse aumento, eles não querem bater de encontro com a chefia da escola. E isso faz com que muitos professores não concordem com o que está acontecendo, queiram se manifestar, mas realmente não tem como. Eles ficam com medo se a chefia da escola é uma chefia que vai dar uma nota negativa para o professor, se ele fala, se ele se expõe, se ele diz, olha, isso não está certo, né, o professor fica com medo. Ele fica com medo de postar o rosto dele numa manifestação. A gente fez, o ano passado, várias manifestações online e tinha professor que tinha medo de postar a foto dele, né, de colocar o nome dele. E isso não é assim, esse professor é medroso. Não, é o sistema que prende a gente nisso. Existem outras categorias dentro do professorado como um todo, que são os professores contratados, né, que a gente chama de PD, que são os prazos determinados, são os professores substitutos. Esses professores têm contratos anuais. Então, esses professores, eles também têm várias coisas que eles não podem fazer, senão o contrato dele não é renovado. Então, é muito fácil a gente dizer, aqui é difícil ter greve porque a categoria não é unida. Mas existe um planejamento do sistema para a categoria não ser unida. Então, de fato, eu vejo, assim, existe manifestações, existe uma certa união no grupo, né? A gente tem vários grupos que tão articulados, estão querendo fazer coisas, mas o sistema está engessando muito a gente. E essa situação de pandemia, né, da gente não poder ir para a rua, da gente ficar se sentindo, a gente não sabe né, parece que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A gente se sente muito sem saída mesmo. Então, toda essa conjuntura, ela faz com que realmente a gente não tenha uma força
não chegue e dizer assim, não, olha, a gente não vai deixar, a gente vai fazer greve, ninguém vai trabalhar amanhã. Isso não existe, porque numa situação também de desemprego, né, professor efetivo não vai trabalhar, eles contratam mais PD. E tem gente precisando. Então, realmente, eu não vejo uma força na nossa categoria, mas não é só também porque o professor é desunido. É porque tem toda uma conjuntura aí que está nos massacrando. E como que o sindicato, né, vocês são representados, imagino eu, pelo Sindserv, né? Como que... Não? Não, desculpa, eu estava conversando aqui em casa. Tá. Sim, nós somos do Sindicato. Do Sindserv. E como que o sindicato reage a esse tipo de ataque por parte da prefeitura? O sindicato, ele tem uma postura bem reativa, né? Mas eu vejo que justamente é uma postura apenas reativa, assim. O sindicato atua muito no combate ao ataque. Então, né, a categoria atacada, o sindicato entra com uma ação na justiça. Aí perde na justiça, recorre, perde de novo e, bom, vamos esperar o próximo ataque e ver como é que vai ser. Aí vem o próximo ataque, entra na justiça. Então, me parece, né, pelo que eu já conversei também com pessoas, como eu falei, eu estou há 3 anos aqui na rede, então eu não tenho tanta experiência assim. Mas me parece que a postura do sindicato ainda está muito nessa reatividade, e se defender dos ataques. Mas como a gente sabe que existe um judiciário que serve aos poderosos, né, ficar dependendo só de medida judiciária é complicado. Então, existe um movimento forte do sindicato de ir atrás, tentando justiça, né, na justiça, mas a gente sabe que não é fácil e que o judiciário não está aqui para defender a gente. Então, eu sinto que falta um pouco do sindicato planejamento. Né? Que muitas vezes nas reuniões do sindicato a gente escuta, não tem clima para greve, não tem clima para greve. Tá, mas então vamos planejar para o ano que vem, vamos planejar para daqui a 2 anos, vamos fazer né, um trabalho mais de formação de professores. Então, às vezes, eu acho que a reatividade do sindicato acaba prejudicando, porque eles atacam muito e não constroem. Mas é a impressão que eu tenho. Né? Sim, então se o sindicato, por exemplo, construísse mais as bases, você acredita que esse cenário que você colocou dos professores poderia mudar um pouco? Eu acho que a gente poderia se fortalecer, eu acho que a gente poderia tentar se unificar. Acho que primeiro a gente precisa se unir, né? Então eu acho que fazendo um trabalho mais de base, tentando, não sei, articular coisas menores, né? Pegar exemplos pequenos que estão acontecendo nas escolas e unificando justamente, né, ir atrás dos PDs, ir atrás das estagiárias, ir atrás de toda a categoria do professorado, não ficar só no efetivo, que me parece que o sindicato se preocupa muito com o efetivo, né, o professor que é, né, o servidor efetivo, que tem já o cargo estável, e não vai tanto né, no substituto, no eventual, no estagiária, na estagiária, a maioria é feminina, né? Então, me parece, sim, que falta esse sentimento de classe em todas as categorias. E principalmente o que a gente sabe, enquanto a gente tiver esse plano, esse estatuto, né, do servidor do professor, que deixa o professor refém da sua coordenação, é muito difícil mudar isso, porque as pessoas querem reajustes justos. Né? Então, elas vão se omitir para poder, né, pagar o aluguel e pagar a prestação dos boletos. Então, eu acho o sindicato tem que andar nesses dois lados, né? Unificar todas as categorias do professor, né? Abarcar todas as categorias e lutar, continuar na luta judicial para rever esse plano, esse estatuto do servidor, do professor, que é muito cruel. Sim.
Você falou que a prefeitura, né, tá com uma política de esconder dados, né, a respeito da questão da contaminação. Mas assim, eu pergunto, no que se sabe, né, do que tem certeza, quantos contaminados, se tem infelizmente alguém que faleceu, se tem alguma escola fechada em decorrente disso, como que está essa situação, no que se sabe? Bom, o que se sabe oficialmente, a gente não se sabe nada, né? O que a gente tem, até vou abrir aqui o material que eu tenho, o que a gente tem é um material que, inclusive, o sindicato está reunindo isso, de relatos, né? Então, as pessoas que têm um relato, olha, na minha escola tem 2 professoras contaminadas, na minha escola tem 3 professoras contaminadas. Então, não é nada oficial, são todos relatos, né? E a gente não tem nenhum relato de morte, nenhum relato de hospitalização grave esse ano. O ano passado teve hospitalizações graves, mas felizmente não teve morte. E estou abrindo aqui o arquivo. E até do início do ano, né, que fazem 3 semanas, eu acho que a gente começou com as aulas presenciais, a gente já, e sim, esses relatos, eles são assim de pessoas que conhecem o trabalho do sindicato, né? Então, tem escolas que a gente sabe que pode estar tendo vários casos e ninguém está relatando ao sindicato. Então, a gente tem, por esse apunhado assim, que o sindicato fez, a gente tem nas EMFs, né, que são as de ensino fundamental, nós temos 14 casos, né, de profissionais, né, professores, funcionários, tem 2, 3 alunos, né, tem 14 casos de contaminação nas escolas do ensino fundamental. Nas de ensino dos iniciais, né, que são os alunos menorzinhos, tem 13 casos de contaminação. Tem a de ensino infantil, tem 6 casos, e de um outro tipo de ensino infantil, são 5 casos de contaminados. Então, a gente tem um total de 38. 38 funcionários que relataram, ou que colegas relataram que estão contaminados com o Covid. E o ano passado a gente fez esse mesmo levantamento, e eu não lembro o que chegou no final, mas eram mais de 60, 70. Agora tem que ver com o sindicato do ano passado, eu não lembro, mas por enquanto, em 3 semanas, a gente tem esses relatos né, de um total de 38 pessoas que foram contaminadas. Sim, E isso sem contar as famílias dos alunos, que a gente não tem acesso a essa informação, né? sim. Alessandro, eu queria fazer uma pergunta em torno da questão do ensino remoto, né? Primeiramente, como que está essa situação em São José, né? E, na verdade, eu tenho um questionamento. Eu queria ver com você se a gente faz um ping-pong aqui, se você concorda comigo, né? Em torno dessa questão. Por exemplo, assim, você não acha bastante complicado deixar uma parcela dos alunos na escola e outra grande parcela dos alunos em casa assistindo? Isso não precariza o trabalho do professor, e se isso também, né, não deixa, não tira a qualidade da aula. Pô, porque se assim, eu penso, se for para fazer desse jeito, é melhor todo mundo fazer uma parte para o ensino remoto, né? O que você acha em relação a isso? Olha, eu tenho pensado muito sobre isso e eu acho que eu cada vez sei menos, né? A situação é muito complexa mesmo. Não existe saída perfeita, não existe saída fácil, não existe uma proposta que eu tenha pensado, nossa, essa proposta aqui ia resolver todos os problemas. Até agora, ninguém apareceu com isso. O que já poderia ter sido feito, né? Bom, primeiro, como é que está funcionando, né? Esse ano, a gente está com esse ensino híbrido. Então, uma parcela dos alunos vai um dia por semana na escola. Então,
né? Por exemplo, os alunos do 6º ano vão só na segunda-feira, os alunos do 7º ano vão só na terça, e por aí vai. Então, eles ficam um dia na escola e 4 dias em casa, né? Fazendo as atividades remotas. Então, tem um planejamento, que é um planejamento só para a rede inteira. Eles acessam esse planejamento pela internet ou eles pegam impresso, né? Quem não tem acesso à internet pode pegar impresso na escola. E aí eles resolvem esses ensinos remotos em casa e na outra semana, teoricamente, eles vão para a escola tirar dúvidas, né? O que a gente está vendo, assim, o que eu estou sentindo, né? Que para os alunos, realmente, o ano passado a gente ficou só no ensino remoto. Só que o ano passado, quando começou a pandemia, não houve planejamento da prefeitura, né? A gente entrou em recesso, depois a gente entrou de férias, né? Férias forçadas, né? Ninguém escolheu tirar férias, a prefeitura disse que vocês estão de férias, e depois a gente ficou com esse ensino remoto. E os alunos não foram preparados para isso, né? Os alunos não foram preparados para como se organizar para ter esse ensino remoto. Os alunos não têm, a maioria tem, muitos têm um celular que todos os irmãos da casa usam. Então, primeiro, assim, desde o ano passado, isso poderia estar sendo melhor se a prefeitura tivesse disponibilizado internet, disponibilizado tablets, disponibilizado equipamentos que permitissem ao aluno, que o aluno se sentisse valorizado, né? Nem que fosse um tablet por casa, porque a gente sabe que tem muita casa que tem 3, né, crianças, 3 ou 4 crianças indo para a escola, né, um tablet por residência. Isso ia fazer o aluno se valorizar, né, e nós temos um mosquito aqui na câmera. Ia fazer o aluno se valorizar e ia fazer ele, né, ter mais vontade, porque uma coisa é tu ver no celular pequenininho as coisas, outra coisa é tu ver numa tela maior, né? Então, eu acho que já começou errado nisso, né? Teria condições, nós teríamos condições, nossa prefeitura teria condição de fazer isso, e não quis. Então, esse ano, a gente sentiu assim, que os alunos, né, claro, sinceramente, assim, dá uma dor, deu uma dor, deu um aperto de ver a cara dos nossos alunos, e de chegar assim numa escola que eles não podem se abraçar, que eles não podem se empurrar na hora do intervalo, né? Isso é um componente importante da escola e a gente está tirando isso deles, né? Na nossa escola eu tô super chata, eu já falo para eles que eu sou a louca do Covid, porque eu sou a chata dos protocolos, de mandar colocar a máscara no nariz, de não deixar ficar perto na hora do intervalo. Então, a gente não sabe o quão prejudicial isso está sendo para eles também, né? De ficarem numa escola tão restrita, tão asséptica, né? Sem abraço, sem empurrão, sem brincadeira. E com relação à aprendizagem, então os alunos, a gente está vendo que eles estão com essa esperança de que esse um dia na escola vai sanar todo o aprendizado dele. Ele acha, não preciso fazer as atividades online porque eu estou indo na escola. Então, assim, ao longo dessas 3 semanas, o nosso trabalho está sendo em dizer para o aluno que não, o ensino é em casa. O ensino não é na escola. A escola é para tirar dúvida, porque eu faço questão de dizer, olha, porque daqui a pouco a gente volta para a fase vermelha, daqui a pouco piora a pandemia, a gente tem que voltar todo mundo para casa. Então, eu acho que a gente não vai sanar todos os problemas com esse ensino remoto, com esse ensino híbrido, né, de o aluno ir uma vez por semana. A gente não sabe quais são os ganhos pedagógicos disso. Claro que, sinceramente, eu vendo hoje os alunos chegando na escola, eu vejo que eles estão mais felizes por estarem na escola. É uma realidade, a gente não pode negar isso, né? Por mais que eu defendo que a escola é um local de contaminação, né? Eu acho que os alunos estão felizes de estarem lá. E eu juro que eu fico muito confusa. Eu ainda não sei a resposta, mas eu deixo sempre claro que, gente, a gente não está seguro aqui. Porque a televisão, a prefeitura, a mídia quer convencer a gente que a escola é um ambiente seguro.
que se a gente usar máscara e passar álcool em gel na mão, a gente está seguro. Então, eu faço questão de dizer, gente, a gente não está seguro aqui. Se tu está numa sala com uma pessoa fora do teu convívio familiar, numa sala fechada com alguém que é fora do teu convívio familiar, tu estás em risco. Então, eu faço questão de falar isso. E eu acho, mas tem como fazer uma escola com menos riscos? Até teria, né? Se tivesse testagem, se tivesse acompanhamento dos casos, se tivesse tido uma reforma nas janelas das escolas para melhorar a ventilação, né? Se tivessem impedido a abertura dos bares para ter uma prevalência menor do vírus na cidade. A gente tem quase que as estimativas são quase um caso a cada 5 habitantes. Quase 20% da população já se contaminou. E tem a nova variante aí que está recontaminando pessoas. Então, a gente está numa pior situação da pandemia desde então. Né? Em janeiro, tivemos recordes de casos em São José dos Campos, foram mais de 12 mil casos no mês de janeiro, sendo que a média tinha... o mês mais alto tinha sido, acho que 7 mil. Em janeiro foram 12 mil. Em janeiro foram mais de 150 mortes por Covid, oficiais da prefeitura, a gente não sabe as que não são testadas. Então, a gente está no pior cenário, a gente está com as escolas, com os alunos na pior situação assim, de defasagem escolar, querendo ir para a escola, mas a gente não tem uma escola segura. E a mídia, a prefeitura quer convencer os professores, e muitos se convencem, quer convencer os professores, quer convencer os alunos, quer convencer as famílias que a escola é segura. E não é. É necessária, mas hoje não é segura. Sim, e retorno seguro, né? Como por exemplo, os professores da rede estadual estão pedindo, seria retorno somente com a vacinação dos professores, né? É essa que é a demanda dos professores de São José? É uma demanda que a gente tem que, pelo menos, com os professores vacinados, né? A gente fica mais seguro, né? Claro, os professores ficam seguros, mas também diminui a chance da gente ser vetor, da gente transmitir para outros alunos, né? E isso protege também as famílias dos alunos. Porque os alunos, poucos alunos demonstram sintomas. Eu tenho perguntado para os meus alunos, né? Quem que conhece quem teve Covid? Sempre tem, em turmas de 10, 8 alunos, sempre tem alguém que conhece quem teve Covid, muitas vezes o pai e a mãe, e eles não pegaram. Eles não pegaram, assim, eles acham que não pegaram, eles não sentiram sintoma nenhum, mas eles se contaminaram com o vírus. Então, o professor, quando ele encontra 4 turmas, 5 turmas diferentes ao longo do dia, ele é vetor. Né? Então, ele pode se contaminar com um aluno e depois contaminar o outro. Né? Porque por nós, ao longo do dia, a gente vê 50 alunos, são 50 famílias. Né? Então, a vacinação do professor e a vacinação de todos os educadores, de todos os profissionais da educação, ela também vai proteger a família dos alunos. Né? E a gente tem medo de morrer, sim, claro que a gente tem. A gente tem medo de se contaminar e a gente tem medo de morrer. E mesmo se não morrer, tem as sequelas, a gente está com medo. Né? Então, eu acho que é válido a gente querer ser vacinado também junto com outras prioridades, junto com motoristas de ônibus, junto com caixas de supermercados, todos os trabalhadores que lidam com pessoas devem ser vacinados. E não, como a gente viu que teve aqui em São José dos Campos, que eles abriram para todos os profissionais de saúde, inclusive nutricionista que está atendendo online, né? Inclusive pediatras ou profissionais médicos que nem estão atendendo, estão fazendo a maioria dos atendimentos remotos, eles se vacinaram. Alunos de medicina, alunos de todos os semestres de curso de medicina receberam vacinação. Veterinários receberam vacinação. Né? Então, que critério é esse? Que profissionais que estão atendendo a população não podem ser vacinados e profissionais que fazem atendimento remoto estão sendo vacinados? Né? A gente é válido a gente querer justiça e querer que proteger as nossas vidas e as vidas dos nossos familiares, né? Sim.
Em relação à questão, já que nós estamos falando da vacina, né? Em relação à questão da vacina, qual que é a expectativa da sua e qual que é a expectativa da categoria? Bom, ah, eu não acho que a categoria aqui de São José dos Campos a gente está bem desacreditado assim que a gente seria pode ser incluído como prioridade na vacinação, porque a gente sabe que isso tá nas redes, é público e notório que o Felício não gosta de professor. Ele já deu entrevista humilhando professoras, ele não conversa, a Secretaria da Educação não escuta os professores. Então a gente sabe que, né, não é uma sensação minha, é uma coisa que está aí. Quem quiser olhar a rede social do prefeito vai ver isso. Ele nos ofende sempre que pode. Então, a gente não tem, eu pelo menos, pelo que eu vejo, assim, a gente não tem muita esperança de ser prioridade na vacinação aqui. E com relação a, né, se a gente for olhar no cenário nacional, né, mesmo que a gente seja alguma prioridade, se o governo federal incluir a gente em alguma prioridade, o ritmo que está indo, né, tá muito devagar, porque a gente já teve, né, o Brasil já vacinou metade da população para quando teve o surto de H1N1, né, da gripe aviária, a gente vacinou, nosso país vacinou metade da população em 3 meses. Agora já se passaram mais de um mês do início da vacinação e a gente não vacinou 3%. Então, assim, não tem como ter esperança de que antes do próximo ano a gente seja vacinado. Eu não tenho. Vendo o que está acontecendo, eu não tenho. Sim, agora falando um pouquinho de política mais nacional, né? Apesar que a gente está falando, né, um pouco de São José dos Campos, né? Eu queria que você compara, assim, a gente sabe que o Dória se apresentou, né, como um cara defensor, né, dos métodos de sanitários e também um defensor da vacina. Esse retorno, né, das escolas, né, é, da esse retorno inseguro que tanto o PSDB âmbito estadual e o PSDB âmbito municipal estão promovendo, mostram um caráter demagogo, né, deles. Eu acredito que sim. Eu acredito que o Dória e o secretário da Educação do Estado também, né, quando a gente escuta eles falando, nossa, parece assim que, nossa, que legal, né? Eu vejo na televisão assim, puxa, como eu queria morar nesse estado que eles estão relatando aí, né? Porque, assim, eles vendem uma ideia que eles estão fazendo, que eles estão planejando, e a gente não vê isso na prática, né? Assim, de fato, o ano passado, o Estado teve um bom planejamento, né? A gente percebeu isso. Eu não trabalho no Estado, mas eu conheço vários professores que trabalham na Prefeitura e no Estado, aqui em São José dos Campos, e eles relataram assim que o ano passado realmente eles tiveram um planejamento bom com relação às aulas, fizeram aulas na televisão, tinham um centro de mídias organizado, os alunos tinham e-mail, eles automaticamente receberam e-mail. Claro que foi bagunçado, foi confuso, mas foi um planejamento, né? E os professores estavam em casa, estavam seguros em casa. Então, o ano passado, realmente o Estado teve um planejamento bom. Não foi excelente, não foi o melhor que podia ter sido, mas foi um planejamento e teve vários pontos positivos. A prefeitura, o ano passado, a gente viu que não teve, né, um bom planejamento. E planejamento algum. Né? As coisas eram assim, aconteciam semana a semana, cada vez mudava a regra, mudava isso, mudava aquilo. Mas esse ano, e é que aí a gente está vendo essa parte do demagogo que tu levantou, né? O ano passado foi tudo mais teórico, bonitinho, estamos fazendo isso, temos o centro de mídias, temos não sei o quê, mas agora esse ano a gente está vendo a faceta, né? A primeira coisa que eles fizeram foi, começando o ano, foi dizer que a educação é serviço essencial.
E aí, quando a gente escuta essa notícia, né? Governador declara educação serviço essencial. E tu pensa, puxa, que legal. Estão valorizando o meu serviço. Aí tu vai ver, não, porque serviço essencial não pode fechar durante a pandemia. Aí tu, entendi. Né? Então, eles fazem, né? O Dória tem muito essa traquinagem de jogar com as informações, jogar com as palavras e parecer uma coisa bem cruel que ele está fazendo, parecer ser legal. Então, esse ano ficou claro, a política do Estado não é proteger o professor, né? É fazer as pazes com as famílias e com as escolas particulares. Então, ficou bem claro isso esse ano, escancarou, né? Sim. Agora, né, o Alessandra, a gente escuta, né, por parte, né, de grupos que defendem a reabertura insegura das escolas, de que o professor foi para a praia, o professor foi para o bar, o professor só falta falar que o professor foi para o fluxo, né? Né? E então por que não pode ir para aula? Né? Mesma coisa dos jovens. Os jovens estão nas ruas, estão nos fluxos, então por que não pode ir para a escola? Eu queria que você rebatesse esse tipo de argumento das pessoas que defendem a reabertura agora das escolas. Eu acho que primeiro a gente tem que pensar, eu vejo muito isso, né? As crianças estão na rua, estão se expondo, então não tem problema, né, se expor nas escolas. Primeiro lugar que, bom, imagina se eu sou, né, o gestor de uma escola, né, o prefeito de uma cidade, e eu vou e digo para a população, traga seus filhos para a escola, porque a escola está segura. Bom, a responsabilidade, se acontecer alguma coisa, tem que ser minha. Então, se eles querem dizer que a escola é um ambiente seguro, então eles têm que se responsabilizar dos casos. Eles têm que dizer, olha, se acontecer alguma coisa, vem em mim. Eu vou dizer se eu vou fazer tudo seguro, eu vou ter transparência nos dados, eu vou dizer que um aluno se contaminou, eu vou informar a família que tem um professor suspeito. Eu vou ser responsável, né? Porque a escola é minha, eu sou responsável pelas pessoas que estão lá. Eu não vou convidar pessoas na minha casa e, sei lá, a minha casa está insalubre, eu dizer, gente, vocês que quiseram vir. Né? Não, se eu convidei para estar aqui é porque eu estou considerando que é um local seguro. Então, se as crianças estão na rua, a responsabilidade é dos pais, né, em primeiro lugar. Se as crianças estão na escola, a responsabilidade é do Estado. Né? Então, esse é o primeiro né, forma de rebater que eu acho, né? Que, em primeiro lugar, que a responsabilidade, uma vez que as crianças estão na escola, a responsabilidade é do Estado. Segundo lugar é que a rua é um ambiente aberto, né? A praia é um ambiente aberto. Até mesmo o supermercado é um ambiente amplo que tu fica 1h30 lá dentro, no máximo, 40 minutos. A escola é um ambiente fechado que 12 pessoas, por enquanto, né, a gente tem no máximo 12, 13 pessoas, ficam numa sala de aula compartilhando o mesmo ar. A gente sabe hoje que o coronavírus fica no ar. Mesmo com a máscara, ele sai da respiração. Mesmo com a máscara nem sempre está 100% ajustada, né? Então, o coronavírus está no ar e a gente vai pegar 12 pessoas, 12 famílias diferentes, 12 convívios diferentes, colocar numa sala, por mais ventilada que seja, é fechada, e dizer que é seguro estar ali, que se uma pessoa estiver contaminada, não há risco nenhum de outra pessoa se contaminar ali, isso não existe. Então, mesmo que fale, mas está indo para a praia, está indo para o comércio, está indo... Ninguém está ficando 5 horas num ambiente fechado com 10 famílias, porque a gente está em contato com os alunos e com as famílias. Os alunos estão em contato com as famílias dos colegas. Então, é um risco maior, sim, porque é um ambiente fechado, é um vírus que se transmite pelo ar e são muitas horas de exposição. Os alunos ficam 5 horas junto com os colegas, respirando aquele mesmo ar. Então, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que ir para a pracinha, não é a mesma coisa que ir para a praia, não é a mesma coisa que brincar na rua. Não é a mesma responsabilidade e não é o mesmo risco. Sim. Você falou um pouco, né, da questão da mídia, né?
Eu queria que você aprofundasse um pouco mais, né? Como que você enxerga a mídia nesse processo? Porque a mídia, muitas das vezes, agora, né, com o governo Bolsonaro, fala que faz algumas críticas ao governo e tudo mais, né? Mas, ao mesmo tempo, vejo vários setores da mídia né, que se falam que é crítico do Bolsonaro defendendo a reabertura das escolas, né? Eu queria que você fizesse uma avaliação em relação a isso. Bom, eu acho que a gente precisa primeiro, né, pensar em várias mídias que a gente tem, né? A gente tem as mídias tradicionais, né? TV, jornal, grandes, né? O Globo, Folha de São Paulo, revistas, Veja, Isto É. E a gente tem as mídias, né, até mais contra o Bolsonaro, as mídias independentes, né? E a internet está divulgando muito, né, essas mídias. Então, dentro das mídias tradicionais, né, a gente sabe que tem as mídias que são mais de apoio ao Bolsonaro e tem as que estão agora no papel de oposição, né? Seja porque ele cortou verbas, ou seja por qualquer outra, por ideologia mesmo, por posição política mesmo. E a gente vê que é difícil a gente separar também quem é o jornalista, quem é a pessoa que está em casa com o filho em casa querendo ir para a escola. Eu não sei, às vezes me dá essa impressão de que pais tendem a ser mais a favor da abertura da escola do que pessoas que não têm filhos. Não sei se é impressão, é uma impressão que eu tenho, não sei se confere ou não, né? Mas me parece que tem muita gente que acha que se a gente quiser, a gente faz a coisa dar certo. Então, mas tem países que estão abrindo e não tem problema. O Brasil foi o país que ficou mais tempo com escola fechada. É verdade, porque também o Brasil foi um dos países que pior está lidando com essa pandemia. Né? Tem vários índices aí, teve um índice que saiu de um instituto australiano de Sydney, que elencou quão competentes os governos estavam sendo no combate à pandemia, e de quase 200 países, o Brasil ficou em último lugar. Último. Em uma nota que varia de 0 a 100, a gente tirou 4. E aí a gente vai dizer que nesse ambiente é seguro abrir escola? Então, eu vejo que tem um esforço da mídia de tentar nos comparar com outros países e dizer que outros países conseguem, por que a gente não consegue? Independente e realmente, mídias que falam tanto a favor como mídias que falam contra o Bolsonaro, e me parece que é um desejo das pessoas de quererem que as escolas abram e também de achar que seria possível, de se enganar e achar que seria possível uma coisa que a gente sabe que não funciona, que em muita escola não tem sabão, não tem papel higiênico. E a gente sabe que criança não segue regra. É difícil, né, a gente fazer as crianças seguirem regras. E tem também, claro, muito apelo das escolas particulares. Eu acho que o principal que, se a gente for pensar, quem são os jornalistas? Quem são essas pessoas que estão fazendo essas reportagens? Elas não são completamente isentas, não existe isso. Então, muitas vezes são pais que pagam escolas particulares, que acreditam que as escolas possam oferecer um ambiente seguro, querem seus filhos estudando. Acham que têm direito e estão certos, eles têm o direito de querer. Mas me parece isso, me parece que é uma vontade, né, que está extrapolando da realidade, do que a gente está vendo, do que realmente está acontecendo. Se a gente pegar exemplos de vários países que já abriram escolas, em vários momentos eles tiveram que fechar, e nesses momentos que eles tiveram que fechar, foram momentos assim muito abaixo na questão da pandemia do que a gente está vivendo agora. Então, para pegar Nova York, abriu as escolas, nossa, Nova York abriu as escolas. Mas se tinha um surto de 6 pessoas numa escola, já fechava todas as escolas da região. Então, todos os países que estão com escolas abertas, eles estão com esse movimento de testagem, identifica um surto, fecha, identifica outro surto, fecha, né? Rever. Então, a gente não pode pegar
um exemplo e tentar transpor para cá sem trazer o que eles estão fazendo de bom também. Então, acho que me parece isso. Assim, a impressão que eu tenho é que, né, a mídia é escrita por pessoas e essas pessoas querem acreditar que a escola é segura e não veem os dados que estão aí. Você falou, né, da questão das escolas privadas, né? Você tocou num ponto interessante que eu queria, que acho que seria bom a gente conversar um pouco aqui, né, das escolas privadas, né, que estão de fato pressionando, né, o retorno, né, ao ensino presencial. Eu queria que você falasse um pouco, né, como que está essa pressão aqui em São José. Aqui em São José tem uma rede de escolas privadas, tem o Poliedro, a MOP, o Mater Dei, o COC, né, outros, o Ângulo e outras escolas também que a gente pode citar aqui. Eu queria que você falasse como está essa pressão aqui em São José, se você sente alguma coisa, né, e se essa pressão aqui em São José como fala, tá, pressiona a escola municipal e a escola estadual a reabrirem. Porque, né, como até tu tinha falado no início, né, a gente vê que essa pandemia, esse ensino híbrido, esse ensino remoto, escancarou, né, as diferenças entre a escola pública e a privada. Né? A gente percebe que alunos que têm um computador, alunos que têm uma mesa no quarto, alunos que têm um ambiente tranquilo para estudar, eles estão conseguindo, né, reverter um pouco essa situação. E a situação da escola pública é completamente diferente. A gente até na minha escola, a gente até tem alunos que têm uma condição melhor, mas a grande maioria não. Eles não têm nem uma mesa para eles, onde eles possam sentar e estudar em casa. E então, assim, realmente a gente, principalmente o ano passado, a gente percebeu muito essa pressão das escolas particulares. Eu realmente não estou acompanhando tanto com relação à escola particular. Eu acho que pode ter pessoas melhor que eu para falar. Eu não estou acompanhando tanto assim. O que eu sei é que a gente trocou o secretário de educação, né? Era uma secretária de educação na gestão anterior do Felício. Quando ele renovou o cargo dele, ele trocou o secretário de educação. E o novo secretário de educação, que eu não lembro o nome dele agora, mas ele já trabalhou na Fundas, né, que é a fundação de auxílio para alunos carentes, mas ele tem essa visão de gestão. Ele tem essa visão né, no currículo dele, ele se passa como um gestor e principalmente do ensino particular, do ensino privado. Então, ele tem esse viés de privatização do ensino e de valorização do ensino privado. Né? Então, o que eu posso te dizer, eu não sei realmente como é que está a movimentação das escolas, mas claro que a gente sabe que houve uma pressão muito grande das escolas particulares se manterem abertas, inclusive com um assédio ao professor muito maior do que se a gente tem assédio dos professores na prefeitura, na escola particular isso é muito maior. E então a gente sabe que existe essa pressão, mas realmente eu não sei em primeira mão, eu não conheço ninguém desse meio, desse grupo que possa dizer. O que eu sei é que o nosso secretário de Educação diz abertamente que ele é favorável a um ensino particular, a um ensino privado, a uma visão meritocrática do ensino, né? Uma visão mais monetarizada do ensino. E isso é uma política pública dele. Sim. Você falou da questão dos alunos, né? Em relação à questão de como estarem lidando ao ensino remoto, eu queria que você falasse também em relação à questão dos professores. Como está sendo para você, professora, lidar com o ensino remoto? Porque a gente escuta, né, também do mesmo grupo que fala que o professor foi para o fluxo e não pode ir trabalhar dentro da sala de aula, a gente escuta também, né, que o professor ficou esse tempo todo sem trabalhar, né? Eu queria que você comentasse como está sendo, né, enquanto professora, você lidar
com o ensino remoto, ou se está sentindo uma carga maior de intensidade de trabalho ou não? Como que está sendo? Tá, né? Tá sendo muito complicado, né? A gente, ano passado, esse momento, né, no início da pandemia, quando deveria ter tido um planejamento melhor, um planejamento algum, né, que fosse, a gente ficou sem se preparar, a gente não teve estrutura para poder fazer cursos remotos, para poder se preparar nessa coisa de tecnologia, de aula online, de, né, recursos digitais. E então, assim, foi tudo indo aos trancos e barrancos. A gente, claro que, né, trabalha na escola, trabalha em casa, estuda, grava, seleciona material, grava vídeo, responde aluno no WhatsApp. Então, assim, tem quem acha que o professor não estava trabalhando. E até é curioso que agora, na volta às aulas, eu conversando com alguns alunos, né, perguntando, o que vocês fizeram durante a pandemia e tal. Aí teve aluno assim, professor, o que a senhora ficou fazendo durante a pandemia? Eu falei, gente, eu estava trabalhando. Eu estava aqui na escola, estava fazendo as atividades que vocês estavam fazendo em casa. É mesmo? Então, assim, tem essa visão que a gente não estava fazendo nada, estava à toa, e eu não sei como que as atividades ficavam prontas, né, quem é a entidade que corrigia a atividade dos filhos dessas pessoas que acham que os professores não estão fazendo nada, né? E agora, então, com esse ensino híbrido, assim, a gente precisa, pelo menos assim, agora a gente não está mais planejando a atividade, né? Existe um corpo de docentes que estão planejando atividades, a gente fica só na parte presencial. Mas, assim, não é só presencial, porque tem alunos que não estão indo para a escola. A gente não pode deixar de atender esses alunos. Então, a gente tem que dar assessoria via WhatsApp para aluno que não está indo para a escola. Eles ainda encorajam a gente a gravar vídeos, mandar material para esse aluno que não está indo para a escola, dar aula presencial, olhar a dada evolutiva das atividades. Então, assim, não tem como comparar. O ensino, até é um dos motivos pelo qual muitos professores querem a volta do ensino presencial, porque é uma coisa que a gente sabe fazer, né? O ensino híbrido, o ensino remoto é uma coisa que a gente está aprendendo a fazer. Então, dá muito mais trabalho. Né? Ficar trabalhando em casa dá muito mais trabalho do que ficar lá no chão da escola, do que ficar lá dando aula com o quadro, com o aluno na nossa frente, é o que a gente sabe fazer. Então, assim, eu gostaria muito de poder voltar para a sala de aula e dar minha aula, né, com os alunos, interagindo com os alunos. E porque realmente o ensino remoto, nossa, dá muito trabalho. Dá muito trabalho e o retorno para o aluno é pouco. A gente sabe que a gente está tendo um baita de um trabalho e o aluno não está aproveitando isso. Então, claro, é ruim para ambos os lados, mas é mais seguro, né? É melhor do que perder a vida. Então, quem acha que a gente quer ficar em casa porque a gente não quer trabalhar, é um discurso pronto, é um discurso de gente que só repete o que escuta, né? É um discurso que a gente sabe que se a gente chegasse, essa pessoa que rosna isso na internet, se encontrar um professor na frente dele, ele não vai ter coragem de falar isso na cara, porque no fundo ele sabe que não é verdade. Então, Sim. é uma concepção que existe, né, e que as pessoas repetem isso sem nem refletir. Sim. E você tem alguma coisa a mais a colocar nessa nossa conversa? Olha, eu acho assim que eu tô, como eu já te falei, eu tô super confusa. Eu acho que os alunos estão perdendo muito com esse ensino remoto, com certeza. E existiria como fazer um ensino remoto, um ensino híbrido mais seguro, mas a gente sabe que não é a nossa realidade, que isso não vai acontecer. É uma coisa muito complexa, não dá, eu não sei as respostas de tudo, mas o que a gente vê é que a gente está assim com medo, né, lutando pela vida, muitas vezes interagindo com colegas,
com alunos, com pessoas que não têm, que está se baseando no que a mídia está mostrando, que as escolas são seguras. Então, a gente está constantemente sendo atacado. E é isso, eu tenho medo. É isso, a única coisa que eu tenho, o único sentimento que eu sei que eu sinto é medo. Sim. Alessandra, estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer por você ter aceito o convite. Né? Acho que é muito importante, né, levantar essa discussão em torno da reabertura das escolas, né? É um tema, acho que é fundamental, inclusive, para poder se discutir o processo de vacinação no Brasil e para poder também discutir a tal da imunidade coletiva ou imunidade de rebanho, né, da maneira correta, né, como tem que ser, não de como colocam, né? E a luta dos professores é uma luta bastante importante, né? Então, por isso que o Mesa de Debates, que desde o começo do ano, né, tá fazendo uma campanha independente, né, da grande mídia, independente dos patrões, independente do Estado, o Mesa de Debates, né, enxerga a luta dos professores como bastante importante, porque vai ser os trabalhadores que vão dar uma saída, né, para essa crise sanitária. Por isso, o enfoque, né, de 2 semanas, né, em fevereiro, né, em relação a esse tema. Iremos também, né, no março, não da mesma intensidade, mas também discutir mais algumas coisas a respeito da educação, da reapertura, né, mas para deixar bem claro, né, o propósito né, do enfoque na luta dos professores, né? Então, muito obrigado por ter aceitado esse convite e passo para as considerações finais. Eu que agradeço, Guilherme. Muito obrigado por essa oportunidade, porque realmente o que, né, todo mundo está falando, todos os governos, todas as mídias estão falando sobre escola sem conversar com o professor. Então, isso que tu está fazendo, né, de perguntar para o professor o que ele acha, o que a gente está pensando, a gente tem ideias, a gente tem propostas, né, não são as mais finais, as melhores possíveis, mas é a gente que sabe o que está acontecendo lá, né? Então, muito obrigada pela oportunidade de poder, né, conversar e explicar, falar do nosso lado, falar o que a gente está passando. Obrigada. Sim. Então é isso, pessoal. Alessandra, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a você que estiver nos assistindo. Né? Peço para se inscrever no canal do Mesa de Debates, curtir esse vídeo no YouTube, no Facebook, compartilhar nas redes sociais, né? Compartilhar para a pessoa que acha que o professor está no fluxo, né? Compartilhar seguir a gente no Instagram e, obviamente, também olhar outros vídeos que o canal está produzindo em relação a tanto a esse tema, mas também de outros temas também. Então, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Alessandra. Até a próxima. Fique atento, né, na programação do Mesa de Debates. E até mais, pessoal. Fui.